Olá, bem-vindo ao GPcast, o canal de podcast do programa Embrapa Gene Plus. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, eu peço que você faça isso agora. Vai lá, se inscreve, aperta o sininho e você vai ser notificado toda vez que a gente postar um material novo por aqui. Lembrando que o GPcast, o programa Embrapa Gene Plus, tem o apoio e patrocínio da Estância Bahia Leilões e da Neogen do Brasil. Esse é o nosso último episódio do GPcast, mas é o último episódio de 2025. E sendo o último episódio, como é um episódio especial, eu trago aqui hoje dois convidados que têm muito a falar sobre o programa Embrapa Gene Plus. Dr. Gilberto Menezes, Dr. Paulo Nobre, os nossos gestores, sejam muito bem-vindos mais uma vez no GPcast. Muito obrigado, Mauri. É uma satisfação estar com você, dando continuidade a uma proposta nossa. Gilberto. Ô Mauri, uma satisfação muito grande estar terminando 2025 junto com você, junto com o Paulo e junto com todos que nos acompanham, né? Podendo falar do que nós fizemos ao longo desse ano e principalmente do que iremos fazer daqui em diante, Exatamente. Que é o que mais importa. É isso aí, Gilberto. E o que mais importa, porque 2026, Paulo, é um ano muito especial para a gente, né? É o ano que o Gene Plus completa 30 anos de existência. O Gene Plus começou bem pequeno e eu queria te perguntar especificamente sobre isso. Quando o Gene Plus começou, 2026 agora é um ano especial, nós vamos ter uma série de atividades, nós vamos ter novidades, inovações do programa. Mas para quem está nos ouvindo agora, qual que era o tamanho do Gene Plus em 96 e qual que é o tamanho do Gene Plus que vai entrar em 2026? Mauri, o ano de 1996 foi altamente significativo para nós. Naturalmente que nós criamos uma expectativa natural por aquele momento, mas construímos esse início. Ou seja, o ano anterior, de 1995, foi uma construção para aquilo que nós planejamos. Uhum. Então, veja bem, número altamente significativo. Fechamos o ano de 1996 com 35.600 matrizes contratadas, mas apenas de 16 fazendas e mais ainda de apenas 3 unidades da federação. 30 anos depois, hoje, nós temos dentro do nosso portfólio de atendimento um pouco mais de que 180 mil matrizes contratadas, fruto de relacionamentos contratuais das raças zebuínas, taurinas e compostas. Isso significa 13 raças, mais uma raça bubalina. E mais do que isso, hoje nós estamos em 25 unidades da federação, além do Distrito Federal. Então, nós conseguimos, ao longo desse período, multiplicar por algo mais do que 5 o número de matrizes e multiplicar por 38 o número de clientes atendidos. Ô Gilberto, a gente costuma discutir bastante sobre isso e a gente fala da diferença de um programa de melhoramento genético, de fato, e um programa de avaliação genética. Para quem está nos ouvindo mais uma vez, entender a diferença das duas coisas, qual que é a diferença das duas coisas, qual que é a diferença entre um programa de melhoramento e um programa que fornece avaliação genética, e por que a gente trata o Gene Plus como, de fato, um programa de melhoramento genético? Perfeito, Mauri. Essa pergunta a gente sempre volta a ela, eu exploro ela bastante em aulas que eu ministro, palestras, e é importante porque isso ajuda a gente a ter clareza do que o programa Embrapa Gene Plus se propõe. De forma direta, a gente pode pensar o seguinte: o programa de avaliação genética, o foco dele é permitir que a gente identifique os melhores animais para uso na reprodução. É assim que a gente faz melhoramento de gado de corte e de qualquer espécie animal e vegetal, no caso, né, de indivíduos. O programa de melhoramento genético, ele envolve, além dessa identificação, que é esse processo de avaliação, todo um processo de planejamento e definição de objetivos, processo de coleta de dados, processo de avaliação e depois receber esses resultados dessa avaliação e utilizá-los dentro da fazenda para seleção e acasalamento. Ou seja, o programa de avaliação genética, ele é uma parte de um processo maior que um programa de melhoramento animal. A gente poderia pensar, usando a analogia que a gente sempre usa, o quê? A gente pensar que um programa de melhoramento, e é isso que o programa Gene Plus quer ser,
ele quer assessorar a pessoa em toda a sua viagem, por exemplo, durante as suas férias. A gente está próximo desse momento. Enquanto o programa de avaliação genética é apenas, talvez, o carro ou o avião que você vai utilizar. Ou fornecer o roteiro, simplesmente, para quem vai viajar. Exatamente. A avaliação é o meio de eu fazer essa seleção dos animais, avaliar os animais, ter um critério. O programa é muito maior do que isso. E o programa Embrapa Gene Plus, desde a sua criação, ele quer entregar esse processo completo. Na verdade, de outra forma que a gente pode pensar é o seguinte, a avaliação genética ela entrega DEPs, valores genéticos, informações dos animais. O programa de melhoramento entrega progresso genético, melhoramento genético. Nós, no programa Embrapa Gene Plus, não interessa apenas entregar um resultado para o criador e deixá-lo sozinho. A gente quer estar junto com ele desde o planejamento até o final para efetivamente mudar geneticamente as populações que a gente trabalha. Paulo, a gente, em 2019, eu mudei de status no programa, eu passei de técnico simplesmente para um dos coordenadores, junto com o Leonardo. Então, em 2019, teve uma reorganização da administração do programa. Mas isso é só um detalhe. O fato é que, nos últimos 6 anos, o programa tem crescido de forma consistente. A minha pergunta é, o quanto que o programa cresceu nesses últimos 6 anos, percentualmente, e por que isso aconteceu, sendo que os conceitos e a filosofia do programa permaneceu a mesma. O Gene Plus sempre foi conhecido como um programa extremamente técnico, pouco comercial. Alguns entendem isso como algo não positivo, mas isso pode ser entendido como de fato algo positivo, como um diferencial positivo do programa. Quanto que o Gene Plus cresceu nesses últimos 6 anos e a que o senhor atribui esse crescimento? Mauri, ótima pergunta. Eu acho que é uma pergunta que faz com que nós refletimos sobre algo que nós construímos. Veja bem, os números são muito simples. Anualmente, em média, ao longo desses 6 anos, nós tivemos um crescimento da ordem de 21% em termos de adesão de criadores. E um número da ordem de 8% em termos de matrizes contratadas. Existem várias explicações para isso. Repetido anualmente. Exatamente. Veja bem, existem várias explicações para isso. Eu atribuo o primeiro ponto como de mais alta importância: descentralização. Uma quebra de paradigma que o programa Embrapa Gene Plus vivia ao longo do tempo, até 2019. Quebramos isso. Essa quebra foi altamente significativa. Estabelecemos uma estrutura organizacional com a criação de cargos específicos de coordenação. Descentralizamos as várias ações internas, mas não apenas isso. Nós contratamos vários serviços externos. Nós fomos para as Big Techs. Nós contratamos Microsoft, Google, Apple para tornar cada vez mais eficiente a entrega dos nossos resultados e permitir subsidiar todos os nossos técnicos de campo com relação aos nossos resultados. O criador passou a ter acesso ao seu resultado através das nossas plataformas. Nós crescemos o número de técnicos no campo. Um outro aspecto muito interessante, nós aumentamos o número de analistas, de pessoas que estão por trás de todos os conteúdos que entregamos. Então, em resumo, o nosso crescimento foi em função da proposta que nós entregamos. Eu percebo que é de fato uma estruturação para o crescimento. Mas eu também entendo, Paulo, que assim, até aquele momento teve a sua importância a forma como era. Porque levou o Gene Plus a ter condições de poder fazer isso. E a gente tem que olhar para o passado e acho que a gente gosta do passado que nós tivemos. E eu me considero isso porque eu estou dentro do quadro de técnicos desde 2008, 2009. E a gente viu isso acontecer. O senhor acha que teve a questão do caráter técnico do programa? Teve um impacto também positivo nisso? Não tenha dúvida. Eu acho que 4 características eu gostaria de enumerar justamente para que nós contabilizamos
o quanto que nós somos hábeis em preservar esse conteúdo desde a criação. O primeiro é o conceito de ter um técnico credenciado. Esse conceito foi sempre muito claro. Nós criamos um programa Gene Plus para sermos corresponsáveis, para ser protagonista nas ações em cada uma das fazendas. Daí é o conceito de nós termos um técnico responsável por cada uma das nossas fazendas. Um outro conceito que nós, até hoje, preservamos é o fato de que nós queremos um plano de trabalho para cada uma das fazendas. Isso... Que é aquilo que o Gilberto estava explicando, o que de fato diferencia um programa de avaliação genética para um programa de melhoramento. Não tenha dúvida. Então, esse conceito nós preservamos, nós mantemos. Um outro conceito que até hoje, nós somos hábeis em preservar é o conceito do animal que nós queremos entregar do Gene Plus. É um animal que tem respostas positivas, não apenas no complexo das características produtivas, mas também nas características reprodutivas. Mas nunca esquecendo o seu padrão racial, nunca esquecendo os seus aspectos reprodutivos, tanto masculino quanto feminino, e o aspecto de aprumos. Então, é um conceito que nasceu com o Gene Plus. Um outro aspecto que eu faço questão de lembrar é justamente o fato de que nós criamos um valor de assessoria do criador atrelado à moeda que o criador tem, que é atrelado à arroba do boi gordo. Nós nunca mudamos isso. Naturalmente que esse conceito é muito bom, principalmente num ano como o de 2025, em que nós tivemos pouca variação. Por que é bom? Porque nos permite estabelecer um planejamento financeiro de natureza real para a sobrevivência. Ao longo desse tempo, criamos novas características, ampliamos o nosso negócio em termos de raças e principalmente fruto de uma estrutura que foi criada em termos de técnico de campo e técnicos de informática. Ô Paulo, eu acho interessante esse conceito da remuneração do programa ser atrelado ao valor da arroba, porque eu acho isso uma forma justa da gente estar, de fato, no mesmo barco que o criador. É evidente que quando a arroba sobe, o faturamento aumenta e o investimento que o criador tem que fazer no programa aumenta, mas o patrimônio dele também aumenta na mesma proporção. E eu sou testemunha de quando abaixou, nós seguramos as pontas, por mais difícil que isso seja administrativamente falando, e é um problema, né? A gente teve a arroba há 3 anos atrás, estava beirando 300, depois ela foi para 200 de novo. Isso do ponto de vista administrativo é um tormento, né, Paulo? Não tenha dúvida. Veja bem, é como eu disse inicialmente, é um pacto que nós estabelecemos com o criador. É 50% de chance de cada um dos lados. Então, nós temos que ser honestos e segurar quando esse valor está lá embaixo. E, da mesma forma, nós queremos que o criador honre com esse compromisso conosco, porque a maneira de nós administrarmos é essa. Como eu disse, 2025 foi um ano que tivemos o menor valor da ordem de 300, mas fomos a 322, ou seja, nós ficamos em média com 311 valor da arroba. Isso para nós é espetacular. Ô Gilberto, a gente falou de uma reestruturação que aconteceu em 2019, sim. Mas agora em 2025, e você falou que a gente vai falar do que aconteceu em 2025, esse é um fato. Mas agora, já no final de 2025, nós tivemos uma outra reestruturação. O que mudou e por que mudou agora em 2020? O que mudou e por que mudou agora em 2025 em relação ao organograma do programa e à equipe de trabalho do programa? Mauri, a mudança faz parte do nosso DNA, né? Trabalhar em melhoramento genético, a gente está buscando a mudança, mudando os rebanhos, mudando as populações. E como o Paulo bem colocou, né, o programa nesses 30 anos ele veio evoluindo, mudando, crescendo. E à medida que você vai crescendo, novas responsabilidades vão surgindo, novas demandas vão surgindo. Você colocou bem, em 2019 a gente conseguiu fazer uma ruptura importante do ponto de vista de gestão, na verdade, uma ampliação e, como o Paulo bem colocou, uma descentralização, e trouxemos mais pessoas para estar junto da gestão pensando, e assim a gente conseguiu avançar bastante,
isso é provado pelos números que o Paulo apresentou de crescimento, graças a Deus, fruto, como você também bem destacou, uma colheita do que foi trabalhado ao longo do tempo, e isso é importante a gente dizer. O melhoramento de gado de corte, ele é de longo prazo, então a gente colhe hoje o que alguns plantaram lá atrás, principalmente em termos de mudar, de dar uma cara para um gado, isso são alguns anos para a gente ver isso. E essa mudança agora, ela é causada, graças a Deus, pelo sucesso, pelo crescimento que nós tivemos, que a gente entendeu que o que foi feito em 2019 já não estava sendo suficiente para a gente continuar dando os próximos passos, agora em 26 e, se Deus quiser, para os próximos 30 anos de GN Plus. Basicamente, o que a gente fez foi uma reorganização e em termos da governança dentro do GN Plus, ou seja, colocar mais claramente o que cada um dos gestores, das pessoas envolvidas na gestão vão estar responsáveis, até porque houve áreas que precisaram ganhar protagonismo, né, Mauro? E você acompanhou isso. Então, basicamente, organizar melhor e distribuir melhor as atividades. Trouxemos mais um colega, o Rodrigo Botelho, para estar junto com você e o Léo nesse trabalho de gestão. Que é alguém que já conhece o programa profundamente, que já está no programa já há bastante tempo. Exatamente, isso é importante. Desde 19, a gente usou este novo, isso é importante colocar. Nós buscamos trazer para a gestão pessoas que conheciam o negócio, que já estavam no programa Embrapa GN Plus e principalmente conhecem a cultura. O que eu atribuo a isso que o Paulo falou e você até agora, do GN Plus está crescendo e o mercado reconhecer, é que há uma cultura muito clara desde 1996. Uma lógica de trabalho, e a gente tem trazido isso para a gestão, ou seja, os nossos gestores foram técnicos, são pessoas que trabalham dentro dos currais, que vivem o melhoramento e assim conseguem atuar de forma melhor na gestão, que na verdade, Mauri, é melhorar o trabalho com as pessoas. É como a gente trabalha melhor com a nossa equipe de técnicos de campo, nosso grande patrimônio, junto com a nossa equipe de tecnologia da informação, de dados, e claro, com os nossos clientes, né, dentro das fazendas. Paulo, a gente falou de reestruturação de equipe, mas em 2025 também foi feito um investimento grande em infraestrutura física e de software. O que mudou nesse sentido e por que esses investimentos foram necessários e por que esses investimentos são bons para o nosso cliente, para que a gente continue atendendo eles e até melhore o atendimento para eles? Mauri, eu acredito que o investimento é fruto de uma demanda natural. Uma demanda por resultados prontamente disponíveis, com uma exigência cada vez maior do nosso público, especialmente os criadores, mas não apenas isso, da própria comunidade que hoje está, de uma forma, queira ou não queira, ansiosa por ver os resultados do programa Embrapa GN Plus. O investimento que nós fizemos é um investimento que tem uma duração de 1 ano, portanto, isso significa que anualmente nós teremos que repetir essa mesma... E depois que nós demos esse passo, obrigatoriamente nós temos que repeti-lo anualmente. Né? Não tenha dúvida, é uma proposta que nós temos de manter isso e talvez até de abrir mais para outras ações que sejam necessárias. Mas veja bem, nós estabelecemos 2 relações contratuais de mais alta relevância. Principalmente com relação à busca de independência do programa GN Plus. Aliás, eu acho que o programa Embrapa GN Plus já merece esse grau de independência há muito tempo. Nós estamos maduros para isso. Nós fizemos isso de forma muito consciente. Nós não tomamos uma decisão alheia. Nós preparamos para esse momento. Então, veja bem, nós estabelecemos uma relação com a Universidade da Geórgia, no sentido de nos propiciar software da mais alta envergadura para atender as nossas demandas em termos de grandes massas de dados, mas estabelecemos também uma relação contratual com a Higgs Technology, que é uma empresa canadense, no sentido de propiciar que nós trabalhamos na imputação dos nossos genótipos. Quando eu digo que nós estabelecemos essas relações, e essas relações são necessárias se repetir
anualmente é porque nós temos um compromisso com o criador. Nós temos um compromisso de ser cada vez mais eficientes, não só apenas com a entrega dos nossos resultados com aqueles que optaram pelo programa Gene Plus, mas hoje nós temos um grupo de técnicos no campo que precisam de subsídios qualitativos para atender cada vez melhor. Paulo, a gente pode dizer que isso porque a genômica, a avaliação genômica, que é algo fantástico, que está mudando todo o cenário do ponto de vista da seleção na prática, ela é super positiva, só que ela criou um problema para a gente dessa natureza, né? Do ponto de vista de ferramental para poder chegar nesse resultado, não é isso? Não tenha dúvida, eu acho que a própria demanda por espaço, memória, isso nos levou também a decisões da mais alta importância. Como eu disse anteriormente, nós contratamos as Big Techs para ter segurança no armazenamento das nossas bases de dados e principalmente porque essas bases de dados hoje, elas demandam bastante espaço. Então, claro, precisamos também de ter máquinas, ou seja, hardware, com capacidade para processar todo esse volume de dados. Agora, do ponto de vista de resultado de natureza técnica propriamente dita, eu não tenho dúvida do avanço que nós tivemos. Hoje nós temos a possibilidade de entregar os resultados cada vez mais precisos, de ter um planejamento estratégico em cada uma das fazendas do ponto de vista de resultado esperado. Ou seja, os resultados são de fato muito precisos, acurados. A gente pode falar em valores, porque eu acho que isso também é importante. Para quem está nos ouvindo ter a dimensão do tipo de investimento que nós estamos falando. Só de software, Paulo, o quanto que anualmente é preciso investir nessas ferramentas para que o Gene Plus consiga entregar uma avaliação genética, genômica para as raças que a gente atende? Olha, hoje, né, com essas duas instituições que eu citei, é um investimento da ordem de $45 mil. Claro, pelo fato de ser ambas empresas fora do país, nós temos que honrar aí com o imposto da ordem de 18%. Então, é uma magnitude muito alta. Isso vai para né? R$300 mil por ano. Não tenha dúvida. Passa disso. Não tenha dúvida. É como o Gilberto está se referindo. Esse é um investimento anual. É um gift que nós propiciamos a essas instituições. E não dá para mudar a data do computador, né, Paulo? Para usar ano que vem. É todo ano, tem que pagar, né, Gilberto? Isso. Agora, o senhor falou de independência algumas vezes. E também falou do crescimento, também falou inclusive até de um ponto interessante, que é do GP Búfalo, o programa para bubalino agora que a gente tá rodando também. O que significa essa independência? E aí eu queria que o Gilberto comentasse também, mas eu queria que o senhor falasse primeiro. Quando a gente fala de independência do Gene Plus, duas perguntas. No que ele era dependente e no que ele passa a ser independente em relação a isso? Olha, o conceito, para mim, do ponto de vista de independência, é saber e ter a capacidade e a responsabilidade de organizar, preparar e processar os dados que nós recebemos dos criadores. Está sob a nossa responsabilidade. Algo que o criador tem que estabelecer uma relação de confiança conosco, no sentido de que aquele material que foi nos entregue será utilizado na sua integralidade para processamento de dados. Um segundo aspecto que eu julgo ser da mais alta importância dentro desse conceito de independência é honrar com o compromisso de entrega. Honrar com o planejamento estabelecido com cada uma das fazendas de que os resultados estarão prontos na data X. Isso é da mais alta relevância no campo. Além disso, é o seguinte, nós queremos construir algo que nos seja cada vez mais, que nos dê cada vez mais orgulho. Eu não diria isso apenas para a nossa equipe do Gene Plus. Eu gostaria de ver os produtores também com esse grau. Olha, eu optei pelo programa Embrapa Gene Plus, me dá orgulho de estar com aquela equipe. É uma equipe qualificada, é uma equipe que tem um protagonismo nas minhas ações da fazenda, é uma equipe que é corresponsável pelo meu crescimento na fazenda. Então, esse é o meu conceito.
E, portanto, esse programa de melhoramento e essa avaliação genética que faz parte desse programa de melhoramento passa a ser, de fato, na sua integralidade, Gene Plus, é isso? Não tenha dúvida, é verdade. Esse é o motivo de ser orgulho, ou seja, algo que foi construído de acordo com os nossos conceitos lá no início, saber utilizar esses dados coletados da forma como nós recomendamos e dar a resposta dentro do que nós esperamos. Então, esse é o motivo de orgulho. Algo que foi construído, iniciando do nada, para chegar nesse nível nesse volume de dados que hoje temos. Ô Gilberto, e só para passar para você ainda sobre esse tema e para complementar, quer dizer que todo esse investimento que foi feito em software, em equipamento, em equipe, faz parte desse processo. Existia e existe, e você é o gestor desse contrato, uma parceria Embrapa, Gado de Corte e ABCZ. Como é que fica essa parceria? Como é que essa relação que vinha até hoje, ela vai se estabelecer a partir de 2026? Excelente, Mauri. Primeiro, eu acho que o importante, quando a gente fala a palavra independência, talvez num primeiro momento, e isso é importante, acho que dentro do Gene Plus a gente tem clareza que não é por aí. Independência pode parecer algo... Então, o programa Embrapa Gene Plus quer andar sozinho, quer trabalhar de forma isolada. De forma alguma. Independência, na nossa forma de ver, não tem nada a ver com andar sozinho, muito pelo contrário. A gente, desde sempre, trabalha com parceria. Na verdade, o programa Embrapa Gene Plus é fruto de uma parceria de grande sucesso público-privado entre a Embrapa, um órgão do Estado brasileiro, e a Gene Plus Consultoria Agropecuária Limitada, Dr. Paulo aqui, grande sucesso. E parceria só funciona bem quando ambas as partes têm essa independência, elas têm essa autonomia para poder tomar suas escolhas, para tomar seus caminhos. E é isso que representa essa independência para nós. Né? Ter essa capacidade de seguir o seu caminho, de tomar suas decisões, evidentemente sempre buscando parceiros. O programa Embrapa Gene Plus vive da parceria. E na sua essência, a primeira parceria é com o próprio criador. É o que eu iria dizer agora. Além de ser uma parceria de duas instituições, só existe um programa de melhoramento, só existe o programa Embrapa Gene Plus, porque existe a parceria do criador com a nossa equipe. E do técnico com o programa, porque o técnico é um parceiro do programa. Exatamente. E exatamente é isso que a gente preza. A independência nos dá a condição de seguir os nossos caminhos dentro do que a nossa equipe entende como é o melhor para o nosso cliente, como o Paulo falou, nos dá essa tranquilidade de, inclusive, poder buscar parceiros que nos complementem, né, sem uma obrigatoriedade, ou seja, parcerias saudáveis nesse sentido. A própria relação com a Universidade da Geórgia, que o Paulo mencionou, apesar de ter ali um investimento anual, é uma parceria, a gente não conta apenas com softwares, mas com a equipe deles dando uma assessoria de altíssimo nível para o nosso trabalho. E antes dessa efetivação, a gente já era parceiro deles e já utilizava softwares deles para as outras raças? De longa data. É a equipe hoje mundial referência, vários programas de gado de corte, gado de leite e espécies animais e vegetais utilizam. O Dr. Paulo fez o seu parte do doutorado lá em 2002, ou seja, é uma parceria de longa data que a gente tem com eles. Bem, então, isso eu acho que é importante trazer, até porque também nós, como um programa vinculado à Embrapa, ao Estado brasileiro, nós precisamos ter essa capacidade de tomar decisões técnicas e científicas até, em sentido da melhoria técnica em si, com base no que é melhor para o Brasil, para os produtores, para os criadores, independentemente de interesses comerciais ou políticos. E isso, então, nos ajuda bastante. Em relação à parceria com a ABCZ e a Embrapa, é uma parceria de 45 anos, de extremo sucesso, desde 1977. A partir dessa parceria é que surgiram as avaliações. A primeira avaliação. E daí... Isso deu base para os programas de melhoramento que vieram. Enfim, é uma parceria extraordinária. Foi muito estratégica em 2018, no momento que permitiu com que a gente unisse força de
bancos de dados, principalmente com a parte de genótipos e de infraestrutura, para a gente conseguir entregar ao criador brasileiro uma avaliação, no caso de raças zebuínas de corte de alto nível, a melhor avaliação, tem certeza, hoje do mundo. E a partir de agora, a ideia é continuar essa parceria de grande sucesso no compartilhamento das bases de dados, que são, de fato, o grande ativo que o Brasil tem, na verdade, os criadores com o seu rebanho, mas o Brasil tem, que é a base para quê? Para uma avaliação genética, é uma base para um programa de melhoramento ser feito. E isso que a gente espera que nós continuaremos fazendo e que nunca pode parar, né? O trabalho dentro dos currais, medindo, coletando e tomando decisões. Eu vou voltar com você agora, Gilberto, porque tem uma frase que você sempre fala e o GenePlus tem vivido isso constantemente, né? Tem uma frase que você usa que é assim, o animal satisfeito dorme. E a gente não pode nunca estar satisfeito com o que a gente tem, porque senão a gente dorme e quando dorme o bonde passa. Isso. Tem uma história também que eu acho interessante, que é a história da caneta Bic. A caneta Bic foi fabricada, foi idealizada a primeira vez em 1945, no pós-guerra, e ela é a mesma praticamente hoje. Exato. Mas a Bic não fabrica mais só caneta. Ela fabrica barbeador, ela fabrica isqueiro. Para quem não entendeu a analogia que eu quero trazer, é o seguinte, o grande negócio e o carro-chefe do GenePlus sempre foi assessoria em melhoramento genético. E agora já falando para 2026 para frente, o que o GenePlus passa a incorporar no seu portfólio, passa a oferecer também para os criadores, para as empresas, além do seu carro-chefe, claro que continua sendo aprimorado, que é assessoria em melhoramento genético. O que mais faz parte, vai fazer parte ou já faz parte dos produtos do GenePlus, além de assessorar em melhoramento genético para gado comercial, para gado puro, para CIP, isso permanece, é o carro-chefe, mas o que vem mais por aí? Pois é, Mauri, essa frase, pelo menos, é atribuída ao meu conterrâneo e do Paulo também, o Dr. Guimarães Rosa, o animal satisfeito dorme, tem muito a ver com essa questão da inquietação, né? Que a gente precisa estar sempre inquieto, buscando melhorias para que a gente consiga nos mantermos pertinentes, né? Eu gosto também muito, e já compartilhei com vocês uma outra frase, que realmente me guia muito como gestor, junto com o Paulo e com a nossa equipe, que o mundo vem passando por transformações e uma velocidade tal e um dinamismo tal que hoje muitas empresas morrem, acabam, ou no caso um programa de melhoramento poderia vir a acabar, não por ter feito coisas erradas, mas por continuar fazendo as mesmas coisas por mais tempo do que necessário, sabe? E então isso que nos move a buscar novas formas de quê? De atender o cliente. Esse é o grande mote. Entendi. Por isso que na hora que a gente começa falando aqui de diferença de programa de avaliação genética e programa de melhoramento genético, e eu coloco que nosso negócio é o programa de melhoramento, que a gente quer participar com o criador do início ao fim, a gente quer ajudar o Brasil e os países que assim forem parceiros a transformar suas populações, melhorar seus rebanhos, a gente não está entregando apenas uma parte. A gente está no processo como um todo, inclusive isso envolve até a forma de cobrança, né? A forma de contrato, onde a gente tem uma relação de parceria com ele, no momento bom, no momento ruim, uma lógica de empatia junto com o cliente, né? E é isso que a gente busca, e essas melhorias que se traz aqui, não, na verdade, são aspectos naturais. A gente sempre assessorou o produtor, avaliação, equipe técnica. A nossa caneta Bic continua. Nosso trabalho bem feito dentro das fazendas, com um técnico, como o Paulo falou, responsável, com um projeto personalizado para a realidade dele, unindo números e avaliação visual e usando isso de forma inteligente com as mais novas tecnologias que a Embrapa vem trazendo e os nossos parceiros. Essa é a Bic, é a caneta. O bom, vamos segurar ali. Agora, o mundo mudou. Outras possibilidades são necessárias para que a gente continue fazendo esse trabalho. Por exemplo, como a gente falou aqui, a complexidade de trabalho de um técnico, ou que não seja um de melhoramento, mas que trabalhe numa central de inseminação ou dentro de uma fazenda de melhoramento,
a complexidade do que ele precisa entender e saber mudou bastante. E aí entra uma das ações que é o qual? É o GP Educação, é o GenePlus na educação, colaborando junto com universidades, faculdades, na capacitação de técnicos, seja para o programa Embrapa GenePlus, seja para outros programas, para o mercado, qualificando os recursos humanos que trabalham no Brasil e fora do Brasil com melhoramento, com a pecuária de corte. Então é isso que a gente, por exemplo, nesse ano, além dos cursos tradicionais que a gente já faz, de 2, 3 dias, itinerantes. Né? E dos próprios eventos, a Semana Genética isso, também é um grande evento. Que sempre é um momento de capacitar, de trocar informações, o circuito. A gente agora, com uma pós-graduação, Lato Senso, que a gente junto com a Faculdade Nova Oeste, né, o GenePlus atuando nessa linha, ou seja, oportunizando que aqueles que querem entender um pouco mais poderem atuar nessa, aprenderem e poder ter mais repertório, que é isso que é a grande questão. O técnico hoje, um zootecnista, um veterinário, um criador que trabalha com melhoramento de gado de corte, ele precisa de ter muito mais repertório do que antes. E principalmente daqui 10, 20 anos tem certeza que vai precisar mais. Então, educação é uma questão que o GenePlus sempre valorizou, uns cursos já mais de, quase desde a fundação, né, Paulo? Mas a gente quer ampliar isso e usar das tecnologias hoje, ferramentas aí extraordinárias que as Big Techs, por exemplo, oferecem, né, de fazer aulas online, gravadas, quer dizer, se atingir um número maior de pessoas que talvez não teriam como vir aqui em Campo Grande, né, ou estar presencialmente com um de nós. A possibilidade do online mudou muito tudo. Isso, mas você passou muito rápido por um ponto aí que eu acho bastante interessante. Como é que vai funcionar essa pós-graduação que o GenePlus vai passar a oferecer em parceria com a Nova Oeste, é isso? Isso, ela é uma... Então explica direito explica isso bem, aí, né? Vamos devagar, vamos devagar, vamos do começo. Como é que é isso? Isso já começa em 2026, quem tiver interesse já pode se inscrever, como é que faz? Essa é uma parceria da empresa GenePlus com a Faculdade Nova Oeste. O curso Melhoramento Genético Aplicado em Gado de Corte começa agora já a primeira turma em abril de 2026. As inscrições já estão abertas, tá? Já o pessoal trabalhando nisso. Vai ser uma pós com 16 módulos mensais, reuniões na sexta, né, aulas na sexta e no sábado, online. Com a nossa equipe do programa Embrapa GenePlus, onde o foco é o quê? É trazer conhecimento técnico, informações, mas de uma forma aplicada por pessoas, né, a nossa equipe que trabalha aplicando e fazendo esse processo. Não é para ser um curso de mestrado nem doutorado, que isso nós temos já excelentes aí no Brasil e no mundo, mas é dar a oportunidade a profissionais que querem avançar no conhecimento de melhoramento, mas de uma forma não tão aprofundada, igual no mestrado e no doutorado. Não tão aprofundada do ponto de vista teórico, mais prático, muito forte. Super aprofundado do ponto de vista teórico-prático. Exatamente. Levando a teoria para a prática, na verdade. Né? Que isso é o que a gente viu essa lacuna. Né? Você tem a parte do dia a dia dos programas, das fazendas, você tem as universidades extraordinárias com grandes formadores, tanto que o Brasil é um grande exportador de melhorista. Não sei se alguém que está nos acompanhando não sabe, nós temos melhoristas nas principais empresas de universidades do mundo. Ou seja, a gente forma bem as pessoas, mas esse meio campo, essa pessoal que está no dia a dia, e principalmente fazer essa ponte da teoria, do conhecimento mais científico, para a realidade de como aquilo dentro de um curral vai funcionar, como aquilo realmente vai mudar a escolha dos machos, das fêmeas que eu vou usar. Isso que a gente propõe com essa pós-graduação que se inicia e, se Deus quiser, vai ser algo aí que a gente vai contribuir muito com o Brasil, com muitas pessoas e pessoas de outros países também. Então, já está valendo para 2026, inscrições já abertas, é só procurar a Faculdade Nova Oeste e nas redes sociais do GenePlus e a Faculdade Nova Oeste, a gente já está iniciando essas ações aí a partir de janeiro, fevereiro, de forma mais intensa. Você falou da questão teórico-prática, né? E a gente acompanha esse debate, Paulo, todo dia, porque quem é prático acusa quem é teórico de não ter a prática. Quem é teórico acusa quem está na prática de não evoluir do ponto de vista de teoria. E
dentro do GenePlus eu vi isso desde o primeiro dia que eu cheguei. Isso é a base, essa é a nossa caneta. Da união das duas coisas, né? Ô, Mauri, essa é a caneta BIC. É a que funciona. Funciona. O grande diferencial nosso foi, no caso, o Paulo e os fundadores, foi ter tido essa clareza. E isso se materializou em quê? No nosso técnico de campo. O técnico de campo, um zootecnista, um veterinário, um agrônomo, enfim, aquela pessoa que está junto com o criador dentro da fazenda, mas em conexão com a equipe de pesquisadores, coordenadores aqui, faz essa ponte. Uhum. E esse profissional ele tem que ser essa pessoa que consegue fazer esse vai e vem. Tá? Então e cada vez mais esse profissional, e aí seja de um programa ou que está trabalhando no negócio ligado à genética, ele tem que ter mais repertório. E é isso que a gente espera conseguir contribuir. Agora, eu falei dessa parte de educação, que aqui a gente focou na pós-graduação, mas a gente espera mesmo cursos, palestras, cursos específicos de capacitação para empresas, ampliar também, mas gostaria de falar de uma outra linha aqui. Paulo falou, nós temos um patrimônio também muito importante construído ao longo de 30 anos no GenePlus, que é a nossa equipe, que a gente sempre chamou de tecnologia da informação, que são os nossos analistas de dados, né? Mas que ao longo desses 30 anos, junto com a nossa equipe de prática de campo, construíram uma infraestrutura computacional extraordinária, Mauri. Aliás, esse é um ponto até que eu queria que o Paulo falasse, porque eu sei que o senhor tem um orgulho muito grande disso, e orgulho no bom sentido, satisfação por algo que foi construído de acordo com os conceitos, de acordo com os princípios, e frutificou, né, e teve sucesso. Eu sei que o senhor tem muito orgulho dessa equipe de TI, de tecnologia da informação que o GenePlus tem. Um ponto importante, Paulo, assim, só para falar sobre isso, é o seguinte. O Gilberto falou muito bem do técnico de campo, preparado para isso. Falou muito bem de uma informação de alta qualidade, que é a avaliação genética produzida com rigor e com qualidade. Mas nós podemos somar um elemento importante, e aí que entra a equipe de TI, que são as ferramentas que o técnico tem disponível para conseguir aplicar esse melhoramento e conseguir fazer, de fato, o melhoramento acontecer. Uma pergunta simples para começar sobre esse tema. O GenePlus tem software, que é o GP Cell, o GP Plus, na verdade, tem o aplicativo móvel. Quem é que desenvolve essas ferramentas no GenePlus? Pergunta interessantíssima, Mauri. Principalmente porque eu gostaria de recordar um fato. Uhum. O programa GenePlus iniciou com uma demanda estabelecida por nós mesmos. Nós queríamos, naquele momento, em 95, 96, ter um ambiente para a coleta de dados. Ter o melhor ambiente para a coleta de dados, pensando em um programa de melhoramento. Fizemos isto. Logo em seguida, veio uma outra demanda natural. Os resultados. Como iremos apresentar os resultados? E daí nasceu a nossa ideia de construir um ambiente de apresentação dos resultados. Fruto, interessante esse fato, fruto justamente de uma demanda que nós fomos coletando em diálogo com os próprios criadores, o que o criador esperava de resposta do ponto de vista de aplicação no campo, e naturalmente que tivemos também o privilégio de estarmos junto com a Embrapa, de colocar as tecnologias desenvolvidas dentro desse ambiente. Quem é que desenvolveu essas ferramentas? A nossa equipe. E aí a resposta à sua pergunta. Nós tivemos o privilégio de construir todas as nossas ferramentas de respostas aos criadores, não apenas aos criadores, aos nossos técnicos, e por que não dizer à comunidade em geral? Uhum. Hoje a visibilidade do programa GenePlus pressupõe acesso ao mais diverso tipo de público, não apenas as companhias que comercializam o SEMI, as próprias leiloeiras e todas as empresas que estão ligadas ao agronegócio dentro da genética propriamente dita. Então, o grupo de informática hoje, a maioria deles, se não a totalidade, foram formados por nós. Nós estabelecemos relações contratuais com o Centro de Integração Empresa-Escola, trouxemos esses garotos, vamos dizer assim, isso é interessante, ainda estudantes. Porque não é que foi contratado alguém
top da galáxia, a preço de ouro. Não. É gente que estava se formando, ou recém-formado, e que veio, e eu costumo dizer isso porque eu também cresci dentro do Gene Plus, mas que se criou e cresceu dentro do Gene Plus. Exatamente. Ele veio como estudante, ele veio ainda para atender uma demanda, uma necessidade da própria faculdade que ele estava cursando, que é apresentar um trabalho final. E essa demanda, dentro do Gene Plus, era proposto um projeto para ele, um projeto que nós queríamos desenvolver. Então, a forma de formação desses profissionais que hoje nós temos foi essa. Foi uma relação entre uma instituição pública, que é o CIE, e o Gene Plus, e formamos os profissionais. Esses profissionais hoje têm um viés zero, porque eles têm o nosso conhecimento dentro da proposta de trabalho que nós queríamos construir. Então, todos os softwares, todos os nossos aplicativos foram desenvolvidos by Gene Plus Tecnologia Agropecuária. Exatamente. O seu sorriso sobre isso é sempre muito bonito. E aí que eu digo que o senhor tem muito orgulho, e isso é visível, né, Gilberto? Demais. Não, e realmente, Mauri, porque o produto aqui, veja bem, a gente tem que sempre pontuar. É claro que no primeiro momento é o software, são os softwares, todo esse ferramental, que acaba ajudando ao programa de melhoramento, ou seja, a assessorar o criador e ele atingir e mudar as populações, como a gente já falou. Isso todo mundo consegue perceber, mas veja a outra contribuição, que é a formação de pessoas de alto nível nessa área de desenvolvimento de softwares, ou seja, isso traz independência, isso traz soberania para o Brasil. Voltamos ao tema assunto, independência. Né? Então, isso é uma outra contribuição importantíssima, porque hoje a gente está aqui, mas amanhã a gente não sabe. Então, a gente está colaborando também com formação de pessoas de alto nível. E nesse sentido, Mauri, de novo, parceria. O que a gente conseguiu nesse caso aí com a equipe de TI, né, que a gente até agora está chamando de tecnologia de dados enfim, analistas de dados e tecnologia, não só TI, porque eles fazem muito mais, mas o grande segredo é o seguinte, Mauri, a união entre o técnico de campo, aquele que está vivendo a realidade com o criador, as necessidades da fazenda, com uma equipe de programadores. E esse cara está em contato direto com essa equipe de programadores para achar solução para os problemas. Né? E aí que volta. Qual que é o foco? O foco é assessorar o criador, é resolver o problema, é transformar o rebanho daquele criador de forma melhor. Então vamos atrás do que precisamos. Ou seja, o que está no centro? O cliente, o criador. E é isso que faz com que os nossos softwares sejam tão úteis. Não vou falar que sejam extraordinários, eles são úteis, porque eles são criados para resolver um problema. Não é, por exemplo, um programador, um engenheiro que pensa numa solução que muitas vezes está desalinhada com a realidade da fazenda. Isso acho que é o grande segredo também que a gente tem. E para completar a sua pergunta, esses softwares, essas tecnologias é que a gente também passa a ofertar e levar isso ao mercado, porque isso é uma riqueza muito grande. E a gente faz isso, inclusive porque isso não existe em lugar nenhum do mundo. O senhor já apresentou isso no exterior, essas ferramentas. Eu já apresentei, o Gilberto já apresentou. E lá fora, todo mundo que vê isso fica encantado, porque a forma de apresentar os dados e trabalhar os dados lá fora ainda é basicamente no formato de filtro simples e tabela e planilha, não é isso, Gilberto? Exatamente. É a visão. Muito lá fora ainda é pensado e oferecido ao criador um programa de avaliação genética. Tá aqui, peguei os seus dados, analisei, te entreguei. É isso que eu tinha para fazer por você. E nós não trabalhamos assim. Como voltamos à primeira pergunta. Nós não tem interesse em entregar uma lista para o criador. Então não adianta eu pegar o resultado de uma avaliação genética de um criador e mandar para ele, olha, tá aí os resultados dos seus animais. Eu preciso ajudá-lo a usar aquilo para fazer seleção, acasalamento, descarte. E aí que entra os softwares. Você imagina, Mauri, mandar para ele uma planilha Excel com milhares de linhas? O que ele vai fazer?
Então, todo esse desenvolvimento, né, Paulo, é o que? Inteligência, as mais modernas ferramentas hoje que a gente tem, que graças a Deus vem evoluindo nessa parte de software, de aplicativos, para tornar mais fácil o uso. Né? Enfim, simples assim, não tem muito segredo o processo, não. Me disseram esses dias que quando o nosso aplicativo móvel der problema é para ligar para os caras, porque não dá. Não dá problema. Paulo, também teve uma mudança importante em um outro ponto fundamental do programa. A gente costuma dizer, e eu já vi o senhor dizendo sobre isso, e eu costumo repetir, que o Gene Plus tem duas grandes riquezas. A primeira são os criadores, porque é para eles que nós fazemos o que fazemos e é para eles que o Gene Plus existe. E a segunda grande riqueza nossa são os técnicos. Formar técnico do Gene Plus não é algo simples. É preciso um perfil muito específico de pessoa. Tem que ser hábil em olhar gado, tem que ter conhecimento teórico, tem que ser hábil em se relacionar com as pessoas, porque sem isso nada acontece. Enfim, o que mudou nesse processo de captação e de formação dos técnicos agora de 2025 e que está estabelecido de 2026 para frente? Ótimo, Maurício. Veja bem, é natural que a visibilidade do programa Embrapa Gene Plus hoje é imensa. Uhum. Então, isso traz uma preocupação e uma responsabilidade para nós que estamos na gestão. Nós queremos ter pessoas profissionais no campo que correspondem exatamente à filosofia de trabalho nossa. Então, isso, na prática, significa estabelecer critérios e procedimentos na escolha desses profissionais. Estamos muito felizes com a decisão que tomamos esse ano, particularmente, porque é hoje uma organização bastante rica em termos de busca do melhor profissional para participar do Gene Plus. Só uma parte para quem está ouvindo entender. Em 2019 éramos 16 técnicos por volta disso. Hoje, final de 2025, são quantos técnicos ativos? Hoje nós estamos com 38 técnicos em atuação direta. Uhum. E possivelmente para o ano de 2026 esse número crescerá. Tá. Fruto justamente desse processo de seleção que estamos em andamento. O que mudou? Hoje nós contratamos uma empresa de recursos humanos em que tem a habilidade de aplicar o conhecimento especificamente do ponto de vista do perfil do técnico que nós queremos. Nós subsidiamos essa empresa com um portfólio de características que nós queremos daquele profissional. Ela montou um questionário e aplicou os métodos específicos para selecionar esse grupo. Segunda fase desse grupo que foi selecionado pela psicóloga, passou para um processo de entrevista de natureza mais técnica. E aí, com a participação dos gestores, dos supervisores, com toda dos a equipe de gestão e supervisão do programa. Isso. Segundo filtro, deste grupo que foi selecionado, nós já temos data marcada para janeiro do próximo ano, trazemos este grupo para uma imersão no conteúdo especificamente do Gene Plus. Aí sim, serão as noções de natureza administrativa, de utilização dos resultados, de como utilizar o software, de como utilizar o aplicativo e, mais do que isso, de conhecer o animal no campo. Após essa fase, que é a terceira fase, vamos para uma quarta. Mostrar esse profissional como que é a atuação no campo. E aí é um processo mais tranquilo, que é acompanhamento das fazendas por nossos técnicos. Só então é que esse técnico vai tornar um profissional pertencente à equipe do Gene Plus. Uhum. Então, é seriedade, é responsabilidade, é honrar o nosso compromisso qualitativo. Ô Gilberto, a gente trabalha com raças, com associações de raça, a gente vê as formações de técnico para raça, que são eventos de um dia, até de outros programas de melhoramento também, mas esse não é o caso. Como é que é esse curso, especificamente, que vai ter em janeiro agora? Um dia resolve, o cara vem, fica um dia aqui no Gene Plus e está treinado e habilitado? É assim que funciona? De forma alguma, né, Maurício? Assim, a gente gostaria até de passar um mês com a turma aqui. Nós vamos passar 4 dias bastante intensos.
Onde, claro, a gente vai mesclar toda a parte de teoria e prática, uma parte dentro de sala, igual o Paulo falou, a parte administrativa, é preciso conhecer o programa, conhecer a cultura, a filosofia, depois conhecer as tecnologias, os softwares, os aplicativos, a forma de trabalho que a gente tem, né, os protocolos, por exemplo, de coleta de dados e de trabalho que a gente faz, e fundamental também, parte de campo, né, o que a gente valoriza, o que precisa ser visto. Isso em 4 dias com a nossa equipe, não é terceirizado, é a equipe nossa de direção, as pessoas com experiência que vem trabalhando com isso. Nós aqui, né, nós 3, mais alguns colegas, junto com essa equipe, para fazer o que o Paulo falou. É o maior patrimônio, junto com os nossos criadores e nossa equipe de TI, que a gente já falou aqui. Essa pessoa está diretamente ligada aos resultados dentro das fazendas. E se tem algo que, ao longo desses 15 anos que eu estou junto do programa Embrapa Gene Plus, que eu tenho certeza, é que o sucesso, seja qual raça, Mauri, tamanho de fazenda, país, estado, o que determina? Relação, técnico, esse profissional que está dentro da fazenda junto com os criadores, junto com a equipe da fazenda. Se essa pessoa reúne esse perfil que a gente falou aqui, essa fazenda vai embora. Independentemente, como eu te falei, do mercado, do momento, do tamanho. Avança. Agora, dá trabalho formar, até pelo que você falou. É complexo esse perfil. É muito complexo. Tá? Não é alguém que precisa, de fato, ter um equilíbrio, igual a gente, para usar uma expressão nossa, a régua de DEP... Tem que ser paredão azul. Tem que ser paredão azul. E ainda, tem que ser muito bom de aprumo, sabe? Tem que ter vários outros aspectos. Tem que ser bonito, de racial. De racial, para quê? Porque para conseguir conciliar o que você falou. Tem o lado comercial, tem o lado de relacionamento, mas absolutamente tem que ser uma pessoa com forte conhecimento técnico. E, claro, conhecer de gado. Né? Nós estamos trabalhando no melhoramento de gado de corte. Se você não conhece da espécie, do que você está fazendo, fica difícil conversar, né? Doutor Paulo, para quem se acha, então, ou para quem se entende que tem a régua de DEP paredão azul, se acha dentro do padrão racial, linha de dorso firme e aprumo correto, tiver interessado em ser técnico do Gene Plus, esse processo está encerrado ou esse processo é contínuo? O que esse candidato tem que fazer? Não, estamos abertos. Aliás, quero até já informar que já tem candidato para uma próxima seleção. Então, isso, de certa forma, é muito positivo, porque significa que o programa Gene Plus tem essa atração natural. Nós não anunciamos, nós não dissemos em nenhum momento de que temos vagas, mas existe procura, e naturalmente que isso pode ser através de um e-mail, de um WhatsApp, mandar para nós dentro do programa Embrapa Gene Plus, e no momento oportuno, quando nós tivermos o número de candidatos razoáveis, nós vamos iniciar um processo de seleção, passando por todas as etapas. É muito bem-vindo o desejo de ingressar à nossa equipe. Então, o site é um caminho, geneplus.com.br, ou e-mail para geneplus@geneplus.com.br. Perfeito. Ou qualquer um dos WhatsApps que estão lá estabelecidos no site, é isso? Exatamente, correto. Perfeito. Meus caros, a minha pauta aqui, ela está liquidada. Eu fico muito feliz de ouvir isso de vocês, de ouvir quanto o programa... É claro, eu acompanho esse processo, mas e fico feliz de poder levar para o nosso ouvinte e para o nosso cliente e para o público esses pontos que eu acho que são muito importantes para o programa. O Gene Plus cresceu, tá amadurecendo e continua se aperfeiçoando e melhorando para atender melhor cada vez seus clientes. Dr. Paulo. Eu quero aproveitar esse momento para agradecer a todos que estiveram conosco nesse ano de 2025. Estou muito feliz, não posso esconder isso. Estou muito feliz de todas as decisões que nós tomamos conjuntamente, principalmente porque não foram alheias à vontade de nenhum. Foram decisões responsáveis em prol justamente do nosso objetivo maior, servir cada vez melhor. Eu continuo à disposição de todos, quero desejar a todos o melhor. Antes de você falar tchau, 2026, Circuito Gene Plus em abril,
Semana genética do MS, quando é que vai ser? Em junho, já confirmado. Segunda semana de junho dessa vez, é isso? Isso, segunda semana, 8 a 12 de junho. Nós temos também Semana Genética Nordeste, em Alagoas, Pernambuco, Segundo semestre. 13 a 17 de outubro. Curso do GenePlus presencial também. Em setembro. O que mais? Estamos esquecendo. Daí tem mais coisas, tem mas... mais coisas. Expo Genética. Expo Em Genética. agosto. Expo Inter, Expo Zebu, muita coisa que nós vamos estar juntos aí. Por favor, Gilberto. Mauri, queria agradecer a todos, como o Paulo já fez, aos nossos criadores, aos nossos parceiros, empresas que trabalham junto conosco, que fazem com que o nosso trabalho realmente frutifique, né? E isso a gente só consegue com muita parceria, com um grupo, um ecossistema, vamos dizer assim, vamos colocar, muito alinhado. Gostaria de salientar 2 pontos aqui para fechar a nossa conversa. Em termos da gestão, a gente falou muito disso de reestruturação organizacional. Isso é algo que eu, pessoalmente, venho me dedicando bastante. Todos sabem, não é da minha formação. Eu e o Paulo, zootecnista, ser veterinário, fizemos pós-graduação em melhoramento animal. Venho me esforçando bastante junto com o Paulo para que a gente avance e possa trazer ao programa Embrapa GenePlus uma gestão de alto nível, que é basicamente trabalhar bem as pessoas, trabalhar bem todas as equipes e conseguir fazer com que os nossos recursos sejam bem alocados e inovações cheguem a esses criadores. Então, esse é um compromisso que a gente tem para agora e para 26 e para sempre. Não estaremos satisfeitos de forma alguma. Tá? Então, esse é um ponto e que eu espero muito, que igual o Paulo falou, nós teremos grandes ganhos. Como a gente já falou, Rodrigo Botelho na nossa equipe, certamente você vai vir conversar com ele num podcast aí para as pessoas entenderem mais, fortalecendo o nosso GPBIF, que é o melhoramento para gado comercial, nossa parte de relacionamento, nossa parte de comunicação e marketing. Temos aí, em breve, aí uma grande notícia, aí, uma equipe se juntando a nós para a gente avançar ainda mais nesse aspecto tão importante. Então, esse lado, estou muito otimista. Agora, o outro, a gente falou de independência aqui, mas também eu acho que muito mais de parceria, de colaboração. E é isso que a gente acredita no GenePlus, a própria questão de agregar mais técnicos de TI, mais técnicos de campo. Paulo acabou de falar, estamos ávidos por grandes profissionais que querem fazer diferença e querem estar junto conosco. Tá? E agora, muito importante, Mauri, o programa Embrapa GenePlus, desde a sua fundação, sempre teve também uma base forte e as suas forças em quê? Na Embrapa, com o seu grupo de pesquisadores, mas nas parcerias muito fortes com as universidades, os institutos de pesquisa, que são grandes parceiros e determinantes para grande parte das inovações, dos avanços de conhecimento que nós tivemos ao longo desse tempo. E hoje nós temos a satisfação de ter na nossa equipe o professor doutor Fábio Toral, professor titular da UFMG, daqui a pouco da UFMS aqui em Campo Grande, que coordena uma rede de pesquisadores e professores no Brasil e fora do Brasil que trabalham com os dados do GenePlus, do programa Embrapa GenePlus, com a nossa coordenação e nossa parceria, ou seja, pessoas que ampliam a nossa inteligência, que trazem grandes contribuições e a gente também espera ampliar ainda mais isso. E fica o convite para aqueles que ainda não estão juntos conosco também virem a colaborar nisso, porque na verdade, Mauri, é uma outra contribuição do programa Embrapa GenePlus para o Brasil. Essas bases de dados que ajudam a formar novos profissionais e manter o Brasil como um grande celeiro, um grande exportador de capital humano de altíssimo nível em melhoramento genético. Meus caros, muito obrigado mais uma vez. Saibam que é um privilégio fazer parte disso. Eu me sinto honrado e feliz por estar onde eu estou. Muito obrigado a vocês. Obrigado. E muito obrigado a você, querido ouvinte, que está aí, que nos acompanha até agora, que nos acompanhou ao longo desse 2025. Você é muito especial para a gente. Agradecer mais uma vez a Estância Bahia Leilões e a Neogen do Brasil pela parceria ao longo desse ano. E feliz 2026 para todos nós, Feliz Natal, boas festas e que 2026 seja um ano de muita realização para todos nós. E nós vamos comemorar bastante, né? 30 anos do GenePlus, nós temos bastante coisa para comemorar. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus e até a próxima.